Os que encontraram o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso 1, por gentileza, digam amém. E assim está escrito: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos. É interessante que ele não viu um, ele não viu três, ele viu dois. Guarde isso. Dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Porque mandas, lançarei a rede. É mais ou menos assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Tome o seu assento com liberdade para glorificar a Jesus. Observe, queridos, que eu tenho dito isso aqui ao longo deste ano, e eu não sei se você prestou atenção no calendário, mas hoje é dia 12 de novembro de 2023. Já foi. 12 de novembro de 2023. Daqui a alguns dias, nós vamos estar aqui novamente, nos permitindo Deus, no dia 31 de dezembro de 2023, para o nosso culto da virada. E eu já quero te dizer que Deus tem uma palavra profética para a nossa vida em 2024, para nós caminharmos debaixo dela. Mas é interessante que nós passamos aqui, e eu não sei se você esteve atento, mas é incrível como o Espírito de Deus, ele tem muitas bocas. Ele fala por intermédio de muitos lábios, mas o Espírito de Deus tem uma única voz. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é incrível como o Espírito de Deus,
Ele fez ecoar a sua voz nas nossas vidas ao longo deste ano. É incrível as filhas do rei. Onde estão as filhas do rei? As filhas do rei, eu me lembro que eu cheguei lá no retiro no sábado, que eu fui levar a Camila, e no intervalo, várias das irmãs chegaram para mim e disseram: pastor do céu, tudo aquilo que foi ministrado até agora, exatamente as mesmas coisas as quais o Senhor tem falado conosco. Hoje, aqui agora há pouco, o nosso baixista chegou para mim e falou: pastor, desde que o Senhor me falou um negócio semana passada, parece que eu estou cercado por aquela palavra, porque aonde eu chego, qualquer coisa que acontece, aquela palavra está no meio das situações e das circunstâncias que me rodeiam. O Espírito de Deus, Ele está nos cercando. E coisa boa, querida, é ser cercado pelo Espírito de Deus. Porque quando alguém é cercado pelo Espírito de Deus, duas coisas acontecem. Ou você espirra para fora, ou você, oh glória, mergulha. Ou você espirra para longe, ou você se envolve com ele de tal maneira que você nunca mais será o mesmo. Quando o Espírito de Deus começa a nos cercar, queridos, é Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você: eu ainda dou glória. E eu sinto a presença deste Espírito. É Ele dizendo: eu tenho coisas extraordinárias para realizar na sua vida. Eu ainda tenho um propósito com a tua história. Então se prepara. Você consegue tocar em alguém perto de você e dizer: se prepare. Você consegue sacudir alguém perto de você e dizer para ele, dizer para ela: eu não sei você, mas eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. E o Espírito tem nos cercado e nos orientado e falado: você vai para um lado, você vai para o outro. Há uns dias atrás, a diaconisa Michele, ela estava, mais o diácono Eduardo, eles foram numa escola de obreiros lá em Boston. E eu nem sabia que eles iam, não sei se eles sabiam que eu sei que quando eu cheguei lá eu me encontrei com eles. E aí nós estamos sentados ouvindo o povo pregar e o povo está falando das mesmas coisas. Aí depois eu encontrei com a Michele, eu falei: Michele, saí lá de Nova York para vir para Boston, ouvi aquilo que você está ouvindo lá em Nova York. Ela falou: não tem jeito, Deus está falando. E aí eu chego lá e eu vou chegar lá com o intuito de sentar para ouvir. Aí a dirigente falando: pastor, que bom que você está aqui, porque você vai ser o próximo a falar. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou falar a mesma coisa daquilo que eu tenho falado, porque o Espírito de Deus está. Queridos, nós não ouvimos quem estava no culto quarta-feira, a igreja da quarta-feira. Você estava aqui quarta-feira ouvindo Lucas 5. Quem estava lá em Nurque hoje de manhã ouvindo Lucas 5? Quem estava lá em Nurque de manhã ouvindo Lucas 5? E você está aqui agora, hoje à noite, ouvindo Lucas 5. O Espírito de Deus está falando. E eu tenho falado ao longo de todo este ano que as coisas, elas terminam do jeito que elas começam. Você saiu de um lugar escuro, o ventre da sua mãe,
que não é outra coisa senão terra, porque o ser humano é formado do pó da terra. Nós saímos da terra e nós terminamos a nossa vida dentro de uma sepultura escura de terra. Quando você estava no útero da sua mãe, você não sabia o que tinha do lado de lá. Quando a gente entra numa sepultura, ninguém sabe como é o outro lado, porque as coisas terminam do jeito que elas começam. Você nasceu pelado, banguelo, careca, você chegou nessa vida sem nada, você vai sair dessa vida sem nada. A gente não chega com nada e a gente parte sem nada. O seu primeiro banho alguém te deu, o seu último banho alguém vai te dar, a sua primeira veste de roupa alguém te vestiu, a sua última veste de roupa alguém vai te vestir. O ministério de Jesus começou num casamento, nas bodas de Caná da Galileia, e o ministério de Jesus vai terminar num casamento, o encontro da noiva com o noivo, porque as coisas terminam do jeito que elas começam. E quando a gente olha para esse texto de Lucas 5, o texto começa dizendo assim: aconteceu, oh glória. Toquem alguém perto de você e diga: vai acontecer, oh glória. Diga: vai acontecer, vai acontecer. Às vezes parece que não vai, mas vai. De vez em quando você é tentado a achar que não, mas vai acontecer. E o texto começa dizendo que aconteceu, e o texto termina dizendo que aconteceu. Oh glória, porque vai acontecer. E a pergunta que você precisa responder para si mesmo quando terminar este culto nesta noite é: de que lado você está? Você está do lado daqueles que tinham tudo para viver, tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, mas não vão viver nada? Ou você está do lado daqueles que não abrem mão de viver tudo aquilo que Deus está para fazer? Porque uma coisa é certa: com você ou sem você, comigo ou sem eu, de uma coisa é certa: o que Deus, oh glória, está fazendo, o que Deus está para fazer, vai acontecer. Só tem alguém perto de você, diga: e aí? De que lado você está? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E está chegando um tempo sobre a face da terra, oh glória. Está chegando um tempo sobre a face da terra, oh glória, e Deus vai despertar um povo faminto e sedento pela sua palavra. Deus está, oh glória, despertando em pessoas um nível de fome, um nível de sede pela palavra do Senhor. Eu tenho encontrado com muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas, e eu gostaria muito que os membros desta igreja fizessem parte deste grupo de pessoas. Eu tenho encontrado o pastor Marco com pessoas que dizem para mim assim: pastor, eu acordo de manhã, eu leio a minha Bíblia, eu tenho o meu período de devocional com Deus, aí daqui a pouco eu pego o telefone celular, eu já estou ali ouvindo o áudio devocional que a pastora Tatiane posta todo dia às 6 horas da manhã, aí daqui a pouco eu estou ali na internet, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma pregação, daqui a pouco eu estou recebendo um versículo bíblico de alguém, ou eu estou mandando um versículo bíblico para alguém. Eu tenho encontrado com pessoas que elas estão dizendo para mim assim: pastor, o tempo hoje que eu tenho livre, cada momento, cada minuto da minha vida, de alguma forma, de alguma maneira, eu estou em contato com a palavra de Deus, eu estou em contato com aquilo que Deus tem para dizer. Eu tenho me encontrado com pessoas desses últimos dias, eles dizem para mim assim: pastor, eu não sei o porquê,
mas eu estou lendo a Bíblia como eu nunca li, eu estou entendendo a Bíblia como eu nunca entendi. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho uma resposta para você. Se você faz parte deste time, é porque as coisas terminam do jeito que elas começam. O arrebatamento é real. Jesus Cristo está voltando e Ele não vai levar uma igreja mirrada, mas Ele vai levar um povo faminto, um povo sedento pela sua palavra. Quantos podem adorar a Ele? Dia, presbítero Jael, se eu falei com Deus, assim eu falei: Deus, eu sei, eu sou consciente que eu não tenho a menor condição de fazer o que eu faço. Eu falei aqui semana passada, eu sei de onde eu vim. Eu olho para esse povo, quando todas as vezes que eu subo aqui, eu olho para essas pessoas que saem de casa, eu digo: é só Deus para fazer um negócio desse. Eu olho para esse povo sentado lá em Nurque, lá embaixo, eu digo assim: é só Deus para fazer um negócio como esse. Eu citei o exemplo aqui dessa família aqui, que dirige 1h30, 2 horas, todo domingo para estar no culto. Eu falo: é só Deus para tirar a Patrícia de Canérica para vir ouvir a palavra de Deus. É só Deus. Eu chego lá em Nurque semana passada, semana retrasada, nós estamos lá na correria para arrumar cadeira porque não está cabendo o povo. Eu olho: é só Deus para fazer um negócio como esse. E houve um tempo na minha vida que eu falei: Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor abriu a minha mente? Eu não tenho condições nenhuma de fazer o que eu faço. E por que, Deus, por quê? Sendo que parece que as pessoas não estão interessadas em ouvir aquilo que eu tenho a dizer da sua parte. Porque, Deus, a gente olha e vê, parece que estes lugares onde as pessoas são enganadas, parece que estes lugares onde muitas das vezes a pessoa sobe lá e toma 1 hora, 2 horas para contar mentira, para contar lorota, para contar história, parece que é disso que o povo gosta. E o Espírito de Deus disse para mim: eu não estou investindo em você para agora, eu estou fazendo em você um investimento para o tempo do fim, porque no tempo do fim, oh glória, eu vou trazer fome e sede de pessoas, eu vou gerar nas pessoas fome e sede de ouvir a minha palavra. Eu estou investindo em você para o tempo do fim, e no tempo do fim haverá fome, haverá sede, não de pão, não de água, mas de ouvir a minha palavra. Eu vou levantar um povo faminto, eu vou levantar um povo sedento por ouvir a minha palavra. E tem dias, tem segunda-feiras que eu mandei mensagem para a igreja inteira. Ninguém pode dizer: o pastor não me chamou. Eu montei no começo do ano um time. Eu disse: nós vamos falar sobre avivamento toda segunda-feira, 9 horas da manhã, 9 horas da noite. E Deus senta aqui embaixo com um grupo que eu coloquei neles o nome de o Emaús, o caminho do avivamento. E tem dia que está dando 1 hora da manhã e eu falo: vamos parar. Eles querem brigar comigo. Que parar o quê, pastor? Vamos embora. Não, chega. E a gente não está ali para falar da vida dos outros, a gente não vem aqui para fazer fofoquinha, a gente não vem aqui para conversinha, a gente vem aqui, oh glória, para aprender da palavra de Deus. E eu fico olhando para os olhos de um menino como esse, que levanta 6 horas da manhã na terça-feira para trabalhar e ele está ali, nem pisca. Eu fico olhando para os olhos do batera, que levanta cedo no outro dia para trabalhar e ele está ali, nem está piscando. Aí eu olho para os olhos da Letícia, eu olho para os olhos da Taunay, eu olho para os olhos da Priscila, e eles estão ali assim, sem piscar, ouvindo a palavra. Eu olho para os olhos da Sabrina. Tem hora que, se eu soltar esse microfone aqui, a Sabrina pega ele e começa a pregar no meu lugar, porque Deus está levantando uma geração que tem fome e que tem sede da palavra.
E eu preciso informar para essas pessoas. É para quem tem fome e sede da palavra de Deus. É para quem tem fome e para quem tem sede da palavra. Porque Deus não quer quem não quer Ele. Nem Deus quer quem não o quer. Nem Deus quer, porque Deus não é esse Deus carente de atenção. Esse Deus carente de adoração. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Isaías teve uma visão. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Ele é rei, ele governa, ele é Senhor. E é para quem tem fome e sede da palavra que vai viver. Oh, glória. Ei, só para quem tem fome e para quem tem sede da palavra de Deus, você vai ver o que ninguém viu. Não, você não está entendendo. Se não sentir adorado, eu estou dizendo para você que está chegando um tempo, mas esse tempo é só para quem tem fome, para quem tem sede de Deus. Você vai ver o que ninguém viu, você vai viver o que ninguém viveu, você vai experimentar o que ninguém experimentou, porque as coisas vão terminar do jeito que elas começaram. Deus, a tipologia do arrebatamento da igreja do Antigo Testamento, Deus arrancou Israel com mão forte do Egito, debaixo de sinais, debaixo de poder, debaixo de manifestações sobrenaturais, e vai ser desse jeito que Deus vai arrancar a igreja da terra. Quem pode adorar ao nome de Jesus? Ok, alguém perto de você, diga: esse tempo está chegando. Uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Não tem uma multidão aqui apertando Jesus para chantagear Jesus. Se o Senhor não me der o que eu quero, eu vou embora. Se o Senhor não fazer o que eu quero, eu desvio. Se o Senhor não me der, eu também não faço. Eu também não canto, eu também não adoro, eu também não... Não. Essa multidão aqui que estava apertando Jesus, ela não estava apertando Jesus para arrancar dele nada além... Você consegue perceber que enquanto tem gente que despreza a palavra, Deus vai levantar um povo e vai apertar ele. Vai apertar ele para um milagre, vai apertar ele para uma casa própria, não, vai apertar ele para um carro novo, não, vai apertar ele para um documento, não, vai apertar ele para mais alguns dólares na conta, não, vai apertar ele para quê? Vai apertar ele para ouvir dele aquilo, oh glória, que ele tem a dizer. Para ouvir dele a palavra. Sabe por quê? Porque milagre é bom demais. Você não gosta de milagre, não? Milagre é bom demais. Mas deixa eu te contar um segredo, querida. Quem aperta Jesus para ouvir a palavra não vai precisar apertar ele para receber nada. Quem aperta Jesus para ouvir o que ele tem a dizer não vai precisar pedir a ele daquilo que só ele tem. Se eu fosse você, eu adorava Jesus. E eu profetizo que Deus vai levantar um povo aqui
Eu profetizo que Deus vai levantar uma igreja aqui em Nova York, que vai apertar Jesus. Vai apertar Jesus para ouvir a palavra. Eu profetizo que eu vou chegar aqui um dia e alguém vai falar: pastor, não dá para colocar mais um culto no meio da semana? Não, pastor, não dá para a gente fazer. Por que não, pastor? Porque tem que pregar mais a palavra. Eu estou querendo mais ouvir a palavra. Eu estou, glória. Eu profetizo que vai chegar um dia que, se a gente quiser acabar um culto no horário aqui, nós vamos ter problema. Porque Deus vai levantar um povo faminto e sedento pela palavra. E para completar a profecia, enquanto você estiver ouvindo a palavra, enquanto você estiver ouvindo o que Deus tem a dizer, Deus vai estar liberando sobre a sua vida aquilo que só Ele pode fazer. A multidão está apertando ele para ouvir a palavra. E o texto diz assim: e ele viu. Pode desligar o telefone, porque ele não vai ligar para você agora. Ele está falando com você ao vivo, através do microfone. A multidão está apertando ele para ouvir a palavra. Mas a multidão que aperta ele para ouvir dele a palavra que ele tem a dizer, essa multidão, por maior que ela seja, ela não consegue impedi-lo de ver. Não, você já tentou enxergar no meio da multidão alguma coisa? No meio da multidão, a gente só consegue enxergar uma coisa: multidão. Jesus está no meio de uma multidão, apertando ele para ouvir dele a palavra, e ele está vendo. A multidão não é capaz de impedi-lo de ver. E é interessante que Jesus não é como a gente. Que bom que ele não é. Que bom que Jesus não é como nós somos. Que bom que Jesus, apesar de ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, e sendo encontrado na forma de homem, se fez servo, humilhou-se a si mesmo e se entregou à morte, morte de cruz. Ainda bem que mesmo ele em forma de homem, ele permaneceu diferente da humanidade. Sabe por quê? Porque tem muita gente perdendo a visão por causa da multidão. Tem muita gente que perde a visão por causa da multidão. Tem muita gente que perde a visão por causa da multidão de informações. Tem muita gente que perde a visão por causa da multidão de oportunidades. Tem muita gente que perde a visão por causa da multidão, daquilo que estão falando. Tem muita gente que perde a visão por causa da multidão que está cercando. Mas que bom que Jesus, apesar de ser homem, não foi, não é, nunca se comportou como a maioria das pessoas se comportam. Tem uma multidão apertando ele, mas a multidão que o aperta para ouvi-lo não é capaz de impedi-lo de ver. Eu vim profetizar esta noite em nome de Jesus que nada vai roubar de você a visão do propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe, não permita que nada roube a sua visão. Não permita que a multidão dos problemas roube a sua visão. Não permita que a multidão das dificuldades roubem a sua visão. Não permita que a multidão que te cerca roube de você a capacidade de enxergar o destino e o futuro que Deus tem para a sua história. Tem uma multidão cercando Jesus, tem uma multidão apertando Jesus, mas Jesus está vendo.
E é interessante que o texto diz, oh glória, que ele viu, diga comigo, 2 barcos. Ele viu 2 barcos, ele não viu 1, ele não viu 3, ele não viu 5, ele viu, diga comigo, 2 barcos. E eu falei aqui o ano todo, eu não sei se você ainda se lembra, 2 é o símbolo da nossa... 2 é o símbolo da nossa, 2 é o símbolo da nossa, 2 é o símbolo da nossa alma, 2 aponta para a nossa alma, e o nosso problema é o nosso problema é a alma. Tem uma multidão apertando Jesus para ouvir dele a palavra, e sabe o que Jesus está vendo? Oh glória, Jesus está vendo a alma. Ei, tem uma multidão apertando Jesus, mas a multidão que aperta Jesus não rouba dele a capacidade de enxergar a alma. Jesus enxerga a sua alma. Jesus está de olho na sua... Não. Ei, eu estou dizendo para você que Jesus está de olho na sua alma. A sua boca pode falar alguma coisa diferente, mas Jesus conhece o que está no seu coração. A sua boca pode falar, o seu corpo pode se expressar de um jeito, mas Jesus sabe o que está dentro das suas entranhas. Jesus sabe o que está dentro da sua alma. Jesus está de olho, oh glória. Ele está enxergando 2 barcos. Ele está enxergando. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, oh glória. E Jesus enxerga a alma. Jesus enxerga, sabe aqueles momentos da vida em que você sorri pelo lado de fora, mas você está chorando pelo lado de dentro, e todo mundo está olhando para você dizendo, nossa, fulana está tão feliz, nossa, Bertano está tão alegre. É só você e o travesseiro que sabe, né? Você, o travesseiro e Jesus, porque ele está vendo a sua alma. Sabe aqueles momentos em que alguém pode olhar você por fora e achar assim que a sua vida está bem como nunca esteve, mas Jesus está vendo como é que está aí dentro da sua alma. Jesus está vendo, oh glória, as feridas. Jesus está vendo, oh glória, a luta. Jesus está vendo o conflito. Jesus está vendo o medo. Jesus está vendo, porque ele enxerga a nossa alma. Ele enxerga a malignidade da alma. Ele enxerga a nossa alma. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus enxerga a tua alma. Oh glórias. E diz o texto que ele, vendo 2 barcos junto à praia de Genezaré, havendo eles descido, lavavam as redes, e Jesus, ele entra no barco de Simão. Jesus, ele enxerga e identifica em quais almas ele pode entrar. Eu acho estranho uma expressão que às vezes muitas pessoas usam, pregadores principalmente, cantores, que eles dizem assim, este ano eu ganhei tantas almas para Jesus. Aí a Bíblia diz assim, que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente precisa consertar essa expressão e dizer assim, Jesus entrou em tantas almas através da minha vida. Porque quem ganha a alma é Ele. É Ele que identifica os corações
Porque Ele está na porta batendo. Ele é que identifica os corações em que Ele vai fazer um movimento e alguém vai deixar Ele entrar. Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que existem pessoas que elas ainda estão dispostas a permitir que Jesus entre. Que Jesus entre. Ah, pastor, eu permiti que Jesus entrasse na minha vida há 40 anos atrás. Se você permitiu que Jesus entrasse na sua vida há 40 anos atrás e não deixou que Ele entrasse na sua vida na manhã deste dia chamado hoje, eu preciso te informar que você está desviado. Porque quem falou foi Ele. Ele disse para Nicodemos: em verdade eu te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo todos os dias. Ah, pastor, eu sirvo, eu aceitei Jesus, eu tinha 40 anos de idade. Se você não deu ouvidos ao que o Espírito está falando com você hoje, você está desviado. Se eu não der ouvidos ao que Ele está falando comigo todos os dias, eu estou desviado. Porque eu preciso que Ele entre na estrutura do meu barquinho fuleiro todos os dias. Sabe por quê, querido? Porque o que vai fazer diferença na minha e na sua vida não são a quantidade de cultos em que você entra nele. Até porque eu vivo falando aqui, uma coisa é entrar na igreja, outra coisa é entrar no culto. A maioria dos crentes que entram em igrejas, eles não entram em culto. Mas o que vai fazer diferença na sua vida não é os cultos que você entrou, não foi as mensagens que você ouviu, não foi os cânticos que você cantou, não é o dízimo, a oferta, o que vai fazer. Oh meu Deus, já que eu vim para falar, deixa eu falar. O que vai fazer diferença na sua vida não é o quanto de culto você entra, mas é o quanto da presença de Jesus entra. O que vai fazer diferença na sua vida não é quantas vezes você entrou na igreja, mas quantas vezes você deixou Jesus da igreja entrar na sua vida. Quantas vezes. O que vai fazer diferença, pastor Marco, no final das contas não são as mensagens que eu preguei. Tem semana que eu prego aqui, domingo de manhã em Nurque eu prego aqui, domingo de noite eu prego aqui, segunda-feira à noite eu prego em Nurque, terça-feira à noite eu prego aqui, quarta-feira à noite eu prego, quinta-feira à noite numa célula nacional, internacional, porque tem gente de vários lugares na célula. Aí eu prego em Boston no sábado de noite. Agora a pergunta é isso que vai mudar a minha vida, a quantidade de mensagem que eu prego? É isso que vai mudar a quantidade de oportunidades que eu recebi? Não, o que vai mudar a minha vida é a quantidade de Jesus que eu carregar. O que vai mudar a sua história não é a quantidade de vezes que você entrou na igreja, mas é a quantidade de vezes que você permitiu o Jesus da igreja entrar em você. Não é a quantidade daquilo que eu me movo para fazer, mas é a quantidade da presença dele que eu carrego. É isso que muda a vida da gente, porque a nossa vida, ela só pode ser transformada, mudada, sustentada. As coisas, querida, elas terminam do jeito que elas começam, lembra? Porque que Deus descia na viração do dia, todos os dias da viração do dia, Deus descia no Éden para passear e falar com Adão. Passear e falar com Adão todos os dias. Deus descia no Éden para presença e palavra. Diga comigo, palavra e presença. Diga presença e palavra, porque não era o Éden que sustentava Adão. O que sustenta o ser humano de pé não é a comida que você comeu hoje. O que te sustenta não é o dinheiro que você tem, o carro que você dirige, a sua empresa, o seu salário. O que sustenta a nossa alma é a presença e a palavra. É a palavra e a presença. É do quanto nós nos
alimentamos daquilo que Ele tem a dizer e o quanto dele nós carregamos, é isso que vai te manter de pé. Diga comigo, palavra e presença. Presença e palavra. É interessante que ele vê, entra no barco e ele, oh glória, manda. Ele vê dois barcos, ele vê a alma, ele entra e ele manda. Sabe o que identifica se Jesus entrou ou não na sua alma? Sabe o que identifica se Jesus entrou mesmo ou não na sua vida? É a sua capacidade de fechar a boca e abrir os ouvidos. O que determina o quanto de Deus nós carregamos é a nossa capacidade de nos calar para ouvir dele aquilo que ele tem a dizer, mesmo que aquilo que ele tem a dizer vai vir de encontro ou vai confrontar o que eu gostaria de ouvir. O que vai determinar o termômetro identificador para ver se você carrega Jesus na sua alma é: você está falando muito ou você está ouvindo? Porque Salomão, no apogeu da sua sabedoria, quando ele compõe o livro de Eclesiastes, ele diz assim: quando entrardes na casa do Senhor seu Deus, procura ouvir mais e falar menos, porque o Senhor, o seu Deus, está na terra. Ele reina, ele governa. Observe que Pedro não dá uma palavra. Você imagina? A Michele até ressaltou, você imagina um cara que você nunca viu? Não foi isso que você falou hoje mesmo? O cara está cansado, frustrado, trabalhando a noite toda. Aí chega um camarada e chega assim, entra no barco do cara e fala com ele assim: afasta da terra. Porque essa é a característica daquele que Jesus entrou na vida. Afasta da terra. Não, você não entendeu, não? É impossível alguém que está carregando a presença de Jesus continuar preso nas questões desta terra. Jesus entra no barco de Pedro, não deixa Pedro falar, não tem espaço para Pedro. Ai, Senhor, trabalhei a noite toda, não peguei nada. Ah, Senhor, estou cansado. Sabe essas desculpas esfarrapadas que crente de vez em quando tem a cara de pau de contar para Jesus? Ai, Jesus sabe que eu estou passando. Ai, Jesus sabe que eu estou cansado. Não tem espaço para isso com Jesus, não, meu filho. Isso é lorota de crente ruim. Jesus chegou, entrou no barco de Pedro e Pedro está quietinho. Pedro não está falando nada e ele ainda está falando assim: afasta da terra, afasta da terra, afasta da terra, porque você está na terra, mas você não pertence à terra. Afasta da terra, afasta das questões desta terra, afasta da mentira da terra, afasta da fofoquinha da terra, afasta das picuinhas da terra, afasta da prostituição da terra, afasta do adultério da terra, afasta da pornografia da terra, afasta das coisas desta terra. Sabe por quê? Porque agora em você habita uma essência, habita uma natureza que é de cima, que é do alto, e se a natureza dele habita em nós,
se a natureza do céu habita em nós, mesmo estando na terra, nós nos desapegamos das questões da terra. Toca em alguém perto de você e diga: você você está aqui, mas você não pertence a este mundo, você é do céu. Queridos, é só você fazer uma autocrítica, cumprir com a palavra, analisar, pois o homem é a si mesmo. O quanto da terra ainda te prende? O quanto da terra ainda está impregnado em você? Quando terminar esse culto aqui, qual é o conteúdo de mensagem que vai ter no seu celular? Qual é o tipo da conversa que vai ter aqui embaixo? Qual é o tipo de conversa que vai... Como é que vai ser o seu comportamento quando esse culto terminar aqui? Como é que você vai se comportar? Você vai se comportar como alguém que está na terra, mas não é da terra? Você vai se comportar como alguém que verdadeiramente Jesus entrou na sua alma? Ou você vai continuar preso às questões da terra? Essa resposta só você e Jesus podem te dar. Por quê? Porque tem gente que você olha assim, às vezes, e a aparência engana, a aparência é enganosa. A aparência era tão terrível que Samuel, o profeta Samuel, o homem que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Sabe o que isso significa? O peso da palavra de Samuel no âmbito do Espírito. Aí eu estava conversando com os alunos do Emaús um dia, falando com eles. É incrível que não existe um registro de um milagre feito por Samuel. Haja visto que Samuel era fruto de um milagre. Samuel era fruto de uma estéril que não podia gerar, mas, diga comigo assim, aconteceu. Que tinha tudo para não dar, mas aconteceu. Aí não tem um milagre registrado como um milagre operado por Samuel. Aí eu perguntei para eles assim: e aí, Samuel operou milagre ou não operou? Na intrepidez, né, momentânea, eles disseram: não, Samuel não operou milagre, não. Eu disse: pois é, ele não operou milagre, ele era. Melhor do que fazer milagre é ser. Aí, só que para eu acabar de bugar a mente, eu falei: mas e se eu contar para vocês que todos os milagres narrados no período veterotestamentário por intermédio dos profetas só aconteceram por causa de Deus? Porque Samuel, ele não fez um milagre. Samuel fundou uma escola de profetas. E todos os profetas que operaram o dom de maravilhas, e todos os profetas que operaram na unção profética, e todos os profetas que se moveram no profético, se moveram a partir da escola de profetas fundada por Samuel. Aí a pergunta é: Samuel fez ou não fez milagre? Só que esse homem, um dia, ele chega na casa de Jessé. E ele está indo ungir o rei errado. Porque ele olha para Eliabe. Ele olha para Abinadab e diz: tem jeito de rei. Tem cara de rei. E aí Deus fala com ele assim: ô Samuel, ô Samuca, eu não vejo como homem vê. Você só enxerga a aparência. Eu vejo a alma. Porque tem gente que tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Porque tem gente que tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. Tem gente que tem cara de crente, mas ele está mais desviado que está lá fora. Então não se mova por aparência. Eu conheço o coração. Eu vejo. Essa resposta é só você, viu? Você vive e se comporta como alguém que carrega a presença dele?
ou você continua vivendo como se você nunca o tivesse. Ele entra no barco e diz para Pedro: afasta da terra. Porque agora você carrega um negócio. Não tenha medo, Duda. Não tenha medo. Eu falo isso debaixo do temor do Deus a quem eu sirvo. Não tenha medo de não se parecer com as meninas da sua idade. Não tenha medo de ser diferente delas. Sabe por quê, minha filha? Porque elas estão presas àquilo que é da terra. Mas você, desde o dia que foi gerado no ventre da sua mãe, foi gerado para carregar um negócio do céu. E porque você foi gerada para carregar aquilo que é de cima, você nunca vai se parecer com aquelas que são de baixo. E não entristeça o seu coração, porque Jesus não teve portas abertas. No ventre da mãe dele, não abriram a porta para ele, por isso ele nasceu numa manjedoura. Mas o que eles não sabiam é onde nascem os cordeiros, senão na manjedoura. Mas a verdade é não abrir a porta para ele. Ele está vindo cansado, passa por Samaria, bate numa hospedaria, e o dono da hospedaria diz: eu não vou abrir porta para você, porque você tem cara de quem está subindo para Jerusalém. Quem tem cara, filho, de quem está subindo para Jerusalém, nunca vai ser recebido por samaritano. Mas fica triste não, porque um dia Jesus bateu no peito e disse: eu sou a porta. Eu vou ser para os outros aquilo que os outros nunca tiveram a capacidade de ser para mim. Aí diz a Bíblia no livro histórico do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos que um dia ele foi assunto ao céu e recebido pelos anjos na sua glória. Porque quem é de cima, minha filha, só vai ser bem aceito e bem recebido por aqueles que estão. Ele fala com Pedro: afasta da terra. Esse tipo de Pedro não discute, porque gente que carrega Jesus, discerne a voz de Jesus e não discute com Jesus. Sabe o que Pedro faz? Obedece. Pedro não estava. Você acha que Pedro estava entendendo o que estava acontecendo? Mas você não foi chamado para entender. Crente foi chamado para obedecer. Eu me lembro. Pastora Érica Gomes falava assim, missionária Mônica: gente normal vai para a escola quando não sabe nada e aprende o ABC. ABC. Crente, ele aprende o obedecer. Entendeu? A criança vai para a escola para aprender o ABC. Crente, depois que aceita Jesus, ele precisa aprender o obedecer. Eu não estou entendendo, obedece. Eu não estou sentindo, obedece. Eu não estou nem concordando. Diga: eu fui chamado para obedecer. Pedro afasta da terra. Quando Pedro afasta da terra, sem entender nada, aí Jesus vai bugar ainda mais a mente de Pedro. Porque, querido, você não, deixa eu dizer uma coisa. Ou você conserva a sua mente carnal, natural, lógica, ou você aprende a andar com Deus. Porque as duas coisas você não vai conseguir.
Ou você fica com a lógica humana e vive uma vida sem Jesus, ou você abre mão da lógica humana e abraça e agarra com todas as suas forças a fé. Porque Jesus entra no barco de Pedro, já chega falando, mandando o cara afastar da terra. E depois que Pedro afasta da terra, ele senta no barco. Ele está sentado no barco de um cara que passou a noite toda de pé. Ele está sentado no barco do cara que passou a noite inteira de pé fazendo esse movimento aqui. Joga a rede, puxa a rede, rede vazia. Joga a rede, puxa a rede, rede vazia. Ele entra no barco desse cara que passou a noite inteira de pé e senta. E sem dizer uma palavra, ele já está dando uma resposta para Pedro. E felizes são aqueles que conseguem discernir até mesmo o silêncio de Deus. Porque Isaías, ele disse assim no capítulo de número 6, eu já vi um monte de pregador pregando isso aqui, e me desculpa, eu não estou aqui, não é crítica a ninguém, o meu compromisso é com você, é para te apresentar a verdade. Isaías inaugura o capítulo 6 dizendo assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí eu já vi gente falando assim: o que tem que morrer na sua vida para você ver Deus? O que tem que morrer na sua história para você ter um encontro com Deus? Isso é uma mensagem muito bonita. Mas a realidade, a proposta do texto bíblico ali é outra. A realidade, a proposta do texto bíblico é assim: nem a morte de Uzias impediu Isaías de ver Deus. A resposta ali, a proposta ali é: as dificuldades da vida não podem roubar a sua visão do céu. A proposta ali é: não interessa o que você perdeu, você só não pode perder a sua referência de quem Deus é. E sem dizer uma única palavra, Deus estava respondendo aflições do coração de Isaías, porque a preocupação de Isaías é o reinado de Uzias acabou. Como é que vai ficar o governo de Israel? Porque Uzias foi um bom rei. Então, sem dizer uma única palavra para Isaías, apenas assentado num alto e sublime trono, Deus está falando para ele: Isaías, você está preocupado à toa, porque o reino que acabou foi o de Uzias, eu continuo no trono. Ele tá dando uma informação para Isaías, porque ele conhece a alma, ele vê a alma, ele sabe o que está dentro do coração. Ele está dizendo assim: Isaías, você está preocupado à toa, meu filho. O reinado que terminou foi de Uzias aqui, onde eu estou, num alto e sublime trono. A orla do meu vestido continua enchendo, ó, o templo todo, ó, sacudindo a fumaça, porque a desordem, a bagunça aí embaixo não bagunça nada aqui em cima. Sabe por que Jesus entra e senta no barco de um cara que passou a noite inteira de pé? Ele está dizendo para ele assim: sentado no seu barco, eu sou capaz de fazer por você mais do que você fez por você mesmo de pé a noite toda. Não, você não entendeu. Ele está dizendo, sem dizer uma única palavra, ele está dizendo: Pedro, sentado no barco da sua vida, eu mudo a sua história. Porque a gente arrupia todinho quando a gente fala e ouve alguém dizer: não, porque eu estou vendo. Sabe aquelas visões que os profetas de vez em quando têm? Porque eu estou vendo Deus de pé no seu trono. E a gente ouve aquilo e já arrupia todinho. Agora o negócio vai ficar estreito para o diabo, porque Deus se colocou de pé. Quem foi que disse que Deus precisa se colocar de pé para mudar a sua vida? Sentado no barco da tua história, Ele é suficientemente capaz de transformar a sua realidade. Ele está dizendo para Pedro: sentado aqui, meu filho, ó, eu resolvo a sua vida mais do que você de pé uma noite inteira. E é interessante que ele, quando está sentado nesse barco, ele começa a ensinar. Fosse eu, com a unção que Jesus tinha, eu ia chegar fazendo milagre. Se fosse eu,
com a minha mente, mas com a unção de Jesus. E qualquer um aqui faria a mesma coisa. A gente ia chegar lá fazendo milagre. Vai impressionar. A gente ia chegar enchendo rede de peixe. Mas não adianta encher a rede de peixe se a alma permanecer vazia. É por isso que quando o texto diz que ele viu dois, o texto não diz que está vendo rede vazia. Porque a rede vazia todo mundo estava vendo. Mas ele é aquele que viu que ninguém vê. Então na cabeça dele, do que adianta eu encher uma rede que todo mundo que está vendo que está vazia e deixar a alma do jeito que está? Mas é na profundidade daquilo que não se vê, a estabilidade em tudo aquilo que pode ser visto. Na mente de Jesus ele está dizendo, deixa eu encher do lado de dentro. E se eu encher do lado de dentro, inevitavelmente transborda do lado de fora. E ele senta e vai ensinar. Porque milagre, querido, milagre é para o nosso corpo. Milagre é para as questões da terra. Milagre é para a sua vida nessa terra. E eu profetizo que Deus vai fazer milagre. Mas antes de fazer milagre, Jesus vai encher a sua alma. Porque é na profundidade daquilo que ninguém vê, a estabilidade de tudo aquilo que pode ser visto. Primeiro, Jesus precisa, a ordem das coisas é essa. As coisas acontecem, diga comigo, de dentro para fora. Quando ele ainda andava no deserto, Deus ensinou essa lição. Quando Deus entrega para Moisés o modelo do tabernáculo, a primeira peça que era colocado na hora da edificação do tabernáculo, e todas as tribos de Israel tinham que edificar as suas tendas ao redor do tabernáculo. A primeira peça que era colocada era a Arca da Aliança. O tabernáculo ele era montado a partir da Arca da Aliança, do Santo dos Santos, do mais profundo interior até o pátio externo. Quando o pátio externo ficava pronto, aí o povo vinha e ia montando as tendas ao redor do tabernáculo. Procura para mim no Google ali aquela imagem, Letícia, fazendo favor, da formação, coloca lá assim no Google, assim, a formação das tendas ao redor do tabernáculo. Coloca essa, dá um Google nessa imagem para o povo fazer. Sabe o que Deus estava dizendo? A vida de vocês, a construção, a edificação, o sucesso da vida de vocês, do lado de fora, vai depender da presença que você carregar do lado de dentro. Na hora de desmontar o tabernáculo, era de fora para dentro. O povo ia desmontando as tendas, a cerca do tabernáculo era desmontada, o pátio externo era desmontado, o altar do sacrifício era removido, a pia de bronze era removida, a mesa dos pães asmos era removida, o menorato era removido, o véu era removido, aí a Arca da Aliança era removida pelos levitas. Porque Deus estava dizendo desde o começo, para edificar, filho, é de dentro para fora. Agora, se você quiser ver as coisas cair, tenta fazer de fora para dentro. Não, é uma outra imagem, é aquela que pega as tendas por cima, por favor. É uma outra imagem. Desculpa que eu deveria ter falado antes, mas isso não estava no script, né? Então, Deus me aperta aqui, eu aperto vocês aí, e a gente vai um se apertando os outros e chega tudo lá.
Então você entende que Jesus não chega fazendo milagre do lado de fora, mas ele chega mudando a realidade de Pedro do lado de dentro. Michele falou hoje, né? Através de Pedro, daquele negócio, a multidão era, né? As pessoas eram alcançadas. Agora, se as pessoas eram alcançadas a partir da palavra que Jesus estava pregando de dentro do barco de Pedro, imagina Pedro que estava ali do lado ouvindo. Então Deus está mudando a realidade de Pedro do lado de dentro, para através de Pedro mudar a realidade de quem está perto dele. Existem pessoas perto de você que elas estão só aguardando um posicionamento seu para elas se posicionarem. Existem pessoas perto de você que quando elas verem resultados do seu cristianismo na prática diária da sua vida, elas vão ser as próximas a se converterem. Porque na sua mudança, no impacto da sua mudança, outras vidas serão impactadas pelo mesmo impacto que impactou você. Então, por um lado, eu e você precisamos entender que você é alvo do impacto de Deus. Essa igreja que não chegou para você é alvo das ações impactantes do Espírito de Deus. Mas do mesmo tempo que você é alvo das ações impactantes do Espírito de Deus, você é um instrumento de Deus para impactar outras vidas. Diga, eu sou alvo, diga, eu sou alvo, mas eu sou instrumento das ações de Deus. Você pode adorar Jesus. Jesus, ele senta no barco e ele começa a ensinar. Porque milagre resolve a nossa vida do lado de fora. Mas é o ensino da palavra que resolve a nossa vida do lado de dentro. Eu falei aqui domingo passado. Jesus passou, pastor Marcos, 3 anos e meio ensinando. Jesus ensinou muito mais do que fez milagre. Jesus morreu, ele está no alto da cruz. Ele fala assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. E está ensinando o poder do perdão. E aí diz o texto sagrado que ele ressuscitou. Ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos ensinando. Porque o que muda, o que transforma, o homem muda a sua palavra. Quantas pessoas já bateram nas suas costas e disseram para você, conta comigo? Quantas pessoas já bateram nas suas costas e disseram, tamo junto? Quantas pessoas já fizeram, já prometeram para você um monte de coisa e mudaram a palavra? O homem muda a sua palavra, mas é a palavra de Deus que muda o mundo. Por isso que Jesus, aos 12 anos, está no templo pregando, ensinando. Jesus levanta discípulos e vai ensinar. Jesus morre ensinando, ressuscita ensinando. Porque o que muda a nossa vida não é outra coisa, senão essa palavra. E sentado no barco ele está ensinando. E quando ele termina de ensinar, ele fala com Pedro. Isso. Essa imagem aqui. Aqui é o tabernáculo. Aqui é o tabernáculo.
Aqui, essa parte mais preta aqui, a imagem não está high definition, mas essa parte preta aqui é a organização, tá? Porque as coisas de Deus não é bagunça, não. As coisas de Deus é organizado. O povo não ficava onde queria, não. E crente tem que aprender esse negócio. Você não pode quando você quer, não. Você tem que ficar onde Deus manda. Sabe aquele negócio assim de gente que o pastor fala assim, meu filho, fica aqui. Ah, não, mas eu não quero isso aqui, não. Eu quero isso. Não, mas é outra pregação. O povo, a cada tribo tinha um lugar que ela tinha que ficar. Mas todo mundo ficava, desde Benjamim até Zebulon, a última tribo. Todos eles ficavam, todos eles estruturavam as suas tendas ao redor do tabernáculo. E toda essa estrutura aqui que você está vendo, começava de dentro para fora. E você está vendo o formato que as tribos ficavam aqui? Porque o Cordeiro de Deus se entregou antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que a primeira coisa que surgiu foram os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Porque a primeira coisa que Deus fez foi o nada. Quando Ele faz o nada, surgem os pontos cardeais. Todo santuário na Bíblia é construído a partir do norte, que é onde a presença de Deus se concentra. É por isso que as pessoas dizem, eu preciso de um norte para a minha vida, eu preciso de uma direção. Porque quem dá direção para a vida é só Deus. Desde antes da fundação do mundo, Ele está mandando essa informação. Israel está andando no deserto, Ele está mandando essa informação. Quando Cristo morre no alto daquela cruz, Ele está mandando essa informação. Quer ser bem sucedido lá de fora? Edifica a sua vida do lado de dentro, a partir da cruz. Aí Ele fala com Pedro, lança a rede, Pedro. É a primeira vez que Pedro vai falar, a capacidade de ouvir vai determinar o quanto de Jesus você quer. Você coloca. Lança a rede, Pedro. Aí Pedro fala assim, trabalhei a noite toda, mestre. Mas você consegue entender como é que é a mente humana? Jesus não está mandando Pedro trabalhar. Jesus está mandando Pedro obedecer. Jesus não está mandando Pedro trabalhar. Jesus está mandando Pedro obedecer. Trabalhamos a noite toda, mestre. Jesus está falando, lança a rede, Pedro. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não me interessa o que você fez até agora. A sua vida vai mudar a partir da sua disposição em colocar em prática tudo que de mim você ouviu. Pedro, o Pedro que a galera fala mal, que Pedro diz assim, mestre, eu sei que nesse mar não tem peixe, mas por causa da sua palavra, mas por causa de tudo aquilo que eu ouvi do Senhor até agora, eu vou lançar a rede. E diz o texto que eles colheram muitos peixes. Só que peixe a gente pesca. E o texto diz que Pedro colheu. Pescar é quando a rede de Pedro apanha os peixes. Mas ali nunca foi a rede de Pedro que apanhou os peixes. Foram os peixes de Jesus que entraram na rede de Pedro. E é isso que vai acontecer na vida de quem tem fome e sede da palavra. É isso que vai acontecer na vida de todos aqueles que pautarem a sua vida na palavra. Você não vai precisar correr atrás da bênção. A bênção, se quiser ser bênção, ela vai ter que alcançar você. Porque Davi,
ele compôs o Salmo de número 23 e Davi diz: ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Não fui eu que preparei a mesa, foi ele que preparou. Ele ungiu a minha cabeça com óleo. Não fui eu que me ungi, foi ele que me ungiu. Ele fez com que o meu cálice transbordasse. Quem é que está transbordando a rede? Quem é que está transbordando a rede de Pedro? Pedro tentou, Patrícia, pegar nem que fosse uma piaba a noite toda, não pegou nada. Mas Jesus apareceu na história para fazer a rede dele transbordar. Porque é ele que faz com que o meu cálice transborde. E tem mais. Ele dá ordem à bondade e à misericórdia, para que certamente advérbio de intensidade não tem possibilidade de não acontecer. Me sigam todos os dias da minha vida. Não é você que corre atrás da bondade de Deus, é a bondade de Deus que te alcança. Não é você que corre atrás da misericórdia, é ela que se renova da manhã de todos os dias. Mas tudo isso para uma condição: e certamente eu habitarei na casa dele todos os dias da minha vida. Sabe o que é difícil? Difícil não é Deus dar ordem à bondade e à misericórdia para te alcançar e para te seguir. Difícil é Deus encontrar alguém que vai permanecer na casa dele, que vai permanecer servindo ele, depois que a mesa estiver posta, que a cabeça estiver ungida, que o cálice transbordar. O difícil não é, eu falo sempre assim, o difícil não é Deus abençoar ninguém, o difícil é Deus encontrar alguém que ele possa abençoar. Pedro, quando vê o milagre, fala com ele assim: presbítero Jair, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Com coisa que Jesus não sabia, não? Essa mania de crente, sabe crente que quer ensinar Deus? Sabe crente que acha que é mais Deus do que Deus? Aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus fala com ele: não, Pedro, você não está entendendo, não. Eu não fiz tudo que eu fiz para você se afastar. Eu investi tudo que eu investi, é justamente por contrário, é para você se aproximar. Porque Pedro, você só quer os peixes, Pedro, eu quero você. Pedro, você quer peixe, mas eu quero você. Pedro, eu estou investindo em você, tudo que eu estou investindo. Porque eu quero andar com você. Porque eu quero que você ande comigo. Porque eu quero te levar para um outro nível, para um outro lugar. O remacante revasto, robocovicevia. Porque Pedro, eu quero te levar para um outro nível. Pedro, você está assustado, Pedro, com um peixinho que está enchendo a sua rede? Se prepara, porque daqui um dia nós vamos andar por sobre as águas. Você está assustado, Pedro, porque a rede está vazia e agora ela está cheia? Se prepara, Pedro, porque daqui uns anos a sua sombra, vai curar enfermo.
Ô Pedro, você está assustado com o que? Ei, Pedro, ei. Se prepara, porque daqui uns dias você vai ver demônio bater em retirada. Ô Pedro, você está assustado porque tem peixe na sua rede. Fica tranquilo, Pedro, daqui uns dias, ô glória, eu vou rasgar os céus e descerá sobre ti o Espírito Santo. Ô Pedro, você está assustado? Pedro, você está assustado com peixe? Pedro, se prepare. Porque daqui uns dias, Pedro, daqui uns dias você vai pregar um sermão, ô glória, e 5.000 almas vão se converter. Ô Pedro, daqui uns dias no seu segundo sermão 3.000 almas se converter. Ô Pedro, ei, se prepara, Pedro, porque eu estou investindo na tua vida a minha palavra. Eu estou investindo na tua vida os meus milagres. Eu estou investindo em você os meus sinais, como objetivo para te promover, para te levar além, para te levar muito além, para te levar adiante. Ei Pedro, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, aquilo que ainda não subiu ao teu coração, é o que está para acontecer. E eu venho nessa noite como homem de Deus e como profeta do Altíssimo declarar esta verdade sobre a vida de pessoas neste lugar. Se prepare, porque aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao teu coração, é o que Deus está para fazer na tua vida e através da tua história, para a glória do nome dEle. E se tem alguém disposto a viver esta verdade, adora o nome de Jesus. Agora é Ele. Eu não quero só, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando. Não quero, eu não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Só quem quer, levante a sua mão direita, a sua mão esquerda o mais alto que você puder. Só quem quer sair daqui para viver um negócio diferente, uma postura diferente, um comportamento diferente, uma história diferente. O remakanda rebekanda rabrakando robroko. O remakarastera bakando robokonda rebakaraste. Sai do raso, sai do caso, se afasta da terra, se desprende das coisas deste mundo. Urimandereva será um próximo nível.
Há um próximo nível, há um próximo nível. Há um próximo nível, há um próximo nível. Eu sei que eu estou falando a pessoas que já viverão aqui muita coisa. Mas ainda tem mais, ainda tem mais. Há um próximo nível. Além dos arrepios, além da emoção momentânea, não quero só experimentar, quero mergulhar. Vai acontecer. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Vai acontecer. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Eu não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, eu não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, eu não quero só experimentar, quero mergulhar. Eu oro para que Deus derrame sobre nós uma unção nova. Eu suplico ao Senhor, Deus, que derrame sobre nós fome e sede pela Tua palavra. Eu suplico ao Senhor que o Senhor nos leve a um novo nível, a uma nova dimensão, onde as questões deste mundo não vão nos prender, não vão nos segurar, aonde, ó Pai amado, nada, nem ninguém vai conseguir roubar a visão, ó Pai, do futuro, do destino que o Senhor tem preparado para os Seus filhos, para as Tuas filhas. Eu oro nesta noite, Senhor, para que onde houver, ó Pai amado, um crente cheio da Tua presença, onde houver, ó Pai amado, um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, aí onde houver alguém disposto a Te obedecer, onde houver nesta noite alguém, ó Pai amado, que está disposto, Senhor, a edificar a sua vida, a fincar as suas estacas, a esticar as suas cordas, onde houver alguém disposto a se aprofundar na Tua presença, traz na vida dele agora a estabilidade que ele precisa, traz na vida dela a estabilidade que ela precisa, e ainda que a rede dele esteja vazia, ainda que as redes dela estejam vazias, começa a encher agora, Senhor, começa a encher agora, Senhor, começa a dar ordem em favor da
da vida dele agora. Oh, começa a dar ordem em favor da vida dela agora. Onde houver um crente, ó Pai amado, que o Senhor sabe, e o Senhor conhece o mais profundo do coração e da alma. Onde houver alguém que o Senhor pode abençoar, abençoa ele agora, abençoa ela agora. Onde houver um crente, ó Pai amado, que o Senhor pode colocar por cabeça e não por cauda, toma ele agora nas tuas mãos, toma ela agora nas tuas mãos, em nome de Jesus de Nazaré. Dá ordem, dá ordem, dá ordem em favor deste homem agora, dá ordem em favor desta mulher agora, e os seus peixes comecem agora a alcançar a rede dele, e os seus peixes começam agora a alcançar a rede dela, e os seus peixes comecem a encher o barco da vida dele agora, encher o barco da vida dela agora, 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 agora. Promove o teu povo nesta noite. Toma a tua igreja, Senhor, e leva ela a uma nova dimensão, para o louvor e a glória do teu nome. E se tem alguém que toma posse e que acredita, eu vou te dar 37 segundos e meio para você adorar o dono do teu nome.